Vamos voltar aqui então, artigo 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos, possibilidade da suspensão condicional do processo e justiça comum, porque a pena já é de 3 anos, pena máxima de 3 anos é superior a 2 anos. Se o abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena de 1 a 5 anos. Sursi, porque a pena mínima é de 1 ano, e 5 anos competência comum, porque a pena já é superior a 2 anos. Então, 5 anos, justiça comum. Alguém se for condenado a pena de 5 anos, qual é o regime inicial de cumprimento de pena? Responde aí para você. Artigo 33, pesquisa lá. Se resulta morte, reclusão de 4 a 12 anos. Reclusão de 4 a 12 anos. Expor um menor, um incapaz, e resultou a morte, 4 a 12 anos. As penas combinadas nesse artigo aumentam de 1/3 se o abandono ocorre em lugar ermo, em um matagal, em uma mata, numa praia deserta, em uma fazenda, em uma beira de uma estrada, em um local onde ela não pode ter um contato rapidamente com outra pessoa que vai identificar que aquele incapaz está abandonado. Ou se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Se a vítima é maior de 60 anos, não basta ser ascendente, tem que ser ascendente acima de 60 anos. Abandono de incapaz, então. A prática do delito pode se dar por uma ação do autor quando é responsável e leva a vítima a um determinado lugar e a abandona lá. Toma cuidado com o recém-nascido, com o RN, que é abandonado por conta de uma vergonha, por conta de uma desonra, alguém que se sente envergonhado por aquela gravidez, porque vai ser o próximo artigo, 134. Mas uma mãe ou uma pessoa, alguém que abandone um menor que não quer mais cuidar, esse menino dá trabalho demais, adotou, e aí vai lá e devolve a criança, mas ao invés de fazer, o retorno desse adotado de uma forma legal, nem sei como que isso acontece, eu não entendo de civil, mas imaginemos só que alguém foi adotado e deu muito trabalho numa noite, foi adotado numa sexta-feira, deu muito trabalho o dia inteiro, à noite a mãe surtou, não quis mais aquela criança adotada, aquele menino adotado, e deixou lá na porta de um batalhão, deixou na porta de um hospital, falou, não quero mais. E não houve o anúncio, não houve os trâmites legais para aquela devolução, para a entrega daquela pessoa. Artigo 133, muito tranquilo. Abandono de incapaz. Ou deixar um idoso, vou fazer de novo esse efeito, olha só esse efeito aqui, deixar um idoso, só para descontrair, e deixar um idoso em um asilo, deixar um idoso sem o preparo legal, sem a devida orientação, o devido trâmite legal para deixar um idoso em determinado lugar. Abandonou e sumiu. Não é tão somente o abandono material, e sim a intenção de deixar aquela pessoa na porta de um abrigo, meia-noite, fechado, igual eu vi esse dia na televisão, fechado o abrigo, deixou a velhinha lá, sexta-feira à noite, no frio de São Paulo. Veja, essa pessoa tinha total intenção de abandonar, e não apenas deixar um abandono material, deixar de mandar dinheiro, deixar de mandar fralda geriátrica. Ela não queria aquela pessoa mais, deixou na porta do asilo. Que seja, qualquer evento que acontecesse ali com aquela pessoa, ela estava pouco se importando. Vamos lá. Abandono de incapaz. Sujeitos ativos. Ativo, aquele que tem a vítima sobre os seus cuidados. Aqui sim nós temos um crime próprio, porque pode ser o pai, pode ser a enfermeira em relação ao paciente, uma esposa com um marido
doente, um segurança em relação ao seu protegido, uma autoridade policial em relação aos presos sob sua custódia. E óbvio que o sujeito passivo, pessoa que encontre sob os seus cuidados e guarde vigilância e autoridade do autor do fato e que se mostre indefesa e efetivamente incapaz de garantir sua vida e segurança diante dos riscos do abandonado, certo? O elemento subjetivo, a vontade delitiva, qual é? Sempre o dolo, a vontade consciente do autor de abandonar a pessoa posta sob sua responsabilidade, expondo a risco em face de que, face do qual ela não pode oferecer defesa. Veja, sou responsável por alguém, por conta da minha autoridade, ou por conta da minha relação com essa pessoa, ou por conta de que me tornei um garante daquela pessoa. E essa pessoa é o incapaz. Ele não consegue se defender como qualquer outro se defenderia. Ele é um menor, ele é um idoso, ele é um deficiente, ele não consegue corresponder de forma defensiva, eficaz e eficiente para que ele possa reprimir qualquer ameaça que ele sofra, qualquer prejuízo ou qualquer ação que intente contra ele. Troquei de posição aqui que minhas costas já estão doendo. Então olha aqui, acompanhando o material aí, vai passando o material. Abandono de incapaz, então a consumação se dá quando há o efetivo abandono do incapaz. A tentativa é possível desde quando iniciada a atuação do agente visando o abandono, algum evento alheio à vontade do agente o impeça de abandonar a vítima. Esses aqui são os elementos lá da tentativa. O crime se dá consumado quando houver o exaurimento ou quando houver cumpridas todas as ações e a vontade do agente se manifestar. Tentado, quando por olha aqui, algum evento, quando por circunstâncias alheias à vontade do agente, o impeça de prosseguir ou de concluir. Qualificadores estão lá no parágrafo 1º e 2º que dizem sobre a lesão corporal e a morte. Ambos são préter-dolosos. E ainda, observação, ambas são préter-dolosas, ou seja, se houver intenção de lesionar ou matar, os crimes não serão os dos artigos 129, parágrafo 1º e parágrafo 2º, ou artigo 121, conforme o caso. Então, ambas são préter-dolosas, ou seja, se houver intenção de lesionar ou matar, os crimes serão os dos artigos 129, parágrafo 1º e parágrafo 2º, ou artigo 121, conforme o caso. Se a vontade era de abandonar, lembra da velhinha? Abandonou a velhinha lá na porta do asilo, ou abandonou a criança adotada lá na porta do pronto-socorro, e veio a morte aconteceu, préter-dolo, qualificadora, préter-dolo. Então eu responderei pelo artigo 132, parágrafo 1º ou 2º. Se a vontade era matar ou lesionar, então nós temos o artigo 129 e o artigo 121. Não confunda. Parágrafo 3º. Causas de aumento. Quando forem lugar ermo, praticados contra ascendente, descendente, cônjuge, relação afetiva, ou um irmão, tutor e curador. Tutor e curador, quem dá essa especificação, quem dá esse conceito, quem dá essa ideia é o direito civil. Curador e tutor vai depender só por uma questão de idade da vítima. Tutor indivíduos menores de 18 anos, curador, indivíduos maiores de 18 anos que não conseguem responder civilmente. Ou se for um maior de 60 anos, aí sim nós temos uma causa de aumento de pena, do parágrafo 3º. Gente, vamos lá? Tranquilão, respira fundo. Como tá sendo aí estudar em casa? Diferente, né? A gente não tem esse contato presencial, mas é por um justo motivo, por conta do Covid-19.
estou preparando essas aulas aqui para vocês, para que você possa estudar em casa, tá? Descontrai aí, vou mandar algumas coisas para vocês também, para que a gente possa de alguma forma abstrair o conteúdo e aproveitar esse momento para que nós não percamos o nosso semestre. A ideia aqui é que você não perca o semestre, beleza? Vamos lá? Tranquilão? Posso continuar? Tá difícil? Como que tá aí? Eu quero saber. Comunica comigo, manda um Instagram lá, manda um inbox. Todo mundo tem acesso. Ah, não tem seu e-mail, professor, não tem o seu WhatsApp, né? Igual diz um cliente meu. Mas se tem o Instagram, manda lá no Instagram. Prof_Jonatas Peixoto. Comunica comigo. Exposição ou abandono de recém-nascido. Artigo 134. Exposição é expor, olha o verbo, expor. Qual que é a ação nuclear? Expor ou abandonar. Quem é o sujeito passivo? Olha aqui, ele tá falando quem é o sujeito passivo. Então ele é próprio de recém-nascido. Só recém-nascido. E aí, até 15 dias tem doutrina que considera como RN. Tem doutrinas que consideram 3 meses. E eu vou para a doutrina maior de 3 meses. Então, indivíduos até 3 meses podem ser considerados como um recém-nascido para ocultar desonra própria. Veja, a minha própria desonra. Mas desonra de quem? Da mãe ou do pai que está junto com esta mãe querendo esconder desonra própria. Ah, é uma mãe solteira. Veja, gente, é o código de 1940. Não queira uma interpretação tão clara assim hoje em dia. A conduta das pessoas, a ideia das pessoas em 1940 era diferente da de hoje. Então, quem era mãe solteira na época era uma desonra. Essa mulher não casaria nunca mais. Então, veja, matou aquele neném, perdão, matou não. Deleta aí, matou. Abandonou aquele neném para ocultar a desonra própria, porque ela engravidou. Então, artigo 134. O pai está junto, artigo 134. Foi o pai que escondeu, artigo 134. Expor ou abandonar o recém-nascido, o RN. Então, sujeito passivo próprio, recém-nascido. Sujeito ativo próprio, mãe ou pai que abandona a criança para esconder ou ocultar a própria desonra. Pena, 6 meses a 2 anos. Possibilidade da suspensão condicional do processo e juizado especial, porque a pena máxima não é maior do que 2 anos, artigo 89, lei 9.099 de 95. Se o fato resulta lesão corporal se o fato resulta lesão corporal grave, nós temos aqui uma causa de aumento de pena que é de 1 a 3 anos, já foge da competência do GCRIM. Se resulta a morte, de 2 a 6 anos, já fugiu do GCRIM e agora não temos a possibilidade da suspensão condicional do processo. A exposição do recém-nascido ela é quase que redundante, porque o ato do abandono também implica na exposição. Contudo, ao que parece, isso não prejudica a incidência da norma, que quer coibir justamente o ato de deixar recém-nascido sem assistência, subtraindo-lhe as cautelas necessárias para a sua própria segurança. As circunstâncias do abandono exigem que o neonato, recém-nascido, que exposto à situação concreta de risco, sem embargo à presunção absoluta, no sentido de que, por suas próprias forças, ele estará indefeso em qualquer cenário de risco ao qual for deixado. Veja, quais são os elementos subjetivos? O dolo, a vontade direta. Observação. Se o recém-nascido, se no nascimento da vítima não foi sigiloso, todo mundo já sabia, e houve a exposição, aí nós teremos o abandono de incapaz, artigo 133 e não o artigo 134. Por quê? O artigo 133 é igual, tal e qual o artigo 134. Só que no 134 é para esconder desonra própria.
No artigo 133 é o abandono de incapaz. RN é incapaz? RN é incapaz. Então, artigo 133. Veja que o 130, 131 e 132 se parecem muito. Tem que tomar cuidado com as condutas e com as formas. O 134 e o 133 são muito parecidos. Acontece que no 133, qualquer pessoa, 134, exposição. Deixar o próprio RN para esconder vergonha alheia. Fácil, muito fácil é isso. Até pela teleaula a gente consegue aprender. Exposição ou abandono, intercrimes, qual a consumação, qual é o momento consumativo formal, veja o R, formal, consumação, quando há efetiva exposição do recém-nascido a algum perigo, sem a necessidade que a lesão decorrente do risco ocorra. Caso a lesão ocorra, haverá incidência das qualificadoras. A tentativa é possível? Óbvio que a tentativa é possível. Quando, depois de iniciada a atuação do agente visando a exposição, ele foi interferido por circunstâncias alheias à sua vontade. Qualificadora. Está aqui lesão corporal grave, que é reclusão de 1 a 3 anos. Novamente. Possibilidade da suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099 de 95, e 3 anos nós já temos a justiça comum e não a justiça especial. Professor, com o abandono do RN veio a morte. Então vai haver o homicídio? Não, não é todas as vezes que houver homicídio, perdão. Não é todas as vezes que houver morte que nós temos homicídio. Este é um exemplo. Qualificadora do artigo 134, parágrafos primeiros e segundos. O segundo fala sobre a morte, o primeiro fala sobre a lesão corporal. Então, só para a gente finalizar, acredito que já está de tamanho adequado para o seu estudo. Como que está aí? Me fala aí como que está essa quarentena, como que está esse período de recesso ao qual nós temos que ficar confinado, né? Gera um certo estresse, é óbvio. Eu, por exemplo, estou em casa, tive que sair algumas vezes para atender alguns clientes criminais, que é importantíssimo e imprescindível que eu saia, né? Que eu preciso sair. Então, como que tá aí? Fala para mim aí, me aciona lá no inbox lá do Insta, vamos nos comunicar. Hoje, possivelmente, eu já vou fazer uma live aí para vocês. Vamos falar sobre a instigação e induzimento ao suicídio. Talvez alguém ficou sem essa aula ou não entendeu direito. Eu vou tirar algumas dúvidas lá de vocês, tá? Me procura. Gente, muita tranquilidade, mesmo que estando em casa, mesmo aí com todo esse pânico, calma, tá? Calma. O que tiver para ser feito vai ser feito. Confie em Deus, muita tranquilidade e vamos permanecer aí nesse momento para a gente poder concluir o nosso conteúdo, aproveitar esse semestre, tá? Retornando às atividades normais, a gente faz um resumo de tudo que aconteceu, passa a limpo toda a matéria que foi aproveitada através das videoaulas, fazemos as avaliações, aproveitamos tudo aquilo que você fez como atividade, tudo será aproveitado, tá? Não vou te avaliar agora dessa forma, tão somente, talvez com uma outra determinação da instituição ou com uma possibilidade oficial de avaliarmos, aí então eu vou avaliar você. Não sei qual tem sido a conduta dos outros colegas, mas é assim que eu vou fazer, tá? Beleza? Tranquilo? Aqui atrás tem um violão, daqui a pouco eu vou reformar ele, que eu deixei ele cair, vou tocar um violãozinho, ver o meu neném como que tá ali, ele deve estar estressado, amarrado no quarto, pendurado de cabeça, brincadeira, não tá não. Tchau, gente, até mais.